seres de luz. Olá, seres angelicais. Esse é o canal Universo Angelical e o meu nome é Rosana Mascarenhas. Como vocês estão, meus amores? Espero que bem. Voltei aqui com mais um vídeo. O nosso vídeo Mensagem dos Mestres. Dessa vez com a mensagem do mentor do sétimo raio, do Coran, do Choran, do sétimo raio, Mestre Saint Germain. Aqui, fotinho dele. Mestre Saint Germain, trazendo a mensagem de hoje. E também a energia da deusa Portia, né? Mestra Portia, que é a deusa da justiça, a rainha da justiça, que é a chama gêmea do nosso querido mestre Saint Germain, ou Saint Germain, né? Então, antes da mensagem desse mestre, eu peço para vocês deixarem aquele like, se inscrevam no canal, se você chegou até aqui, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, porque sem ativar o sininho das notificações vocês não serão notificados. E o sininho das notificações quando você clica no sininho, abre 3 outros sininhos. É o sininho que fica escuro, que você clica e fala todas as notificações, tá? Deixe o seu comentário, me fala de onde você está falando e também faça uma reflexão sobre o tema de hoje, né? E comente o que você acha. Então, toda semana eu vou trazer aqui no dia de cada raio, né, correspondente. Não necessariamente eu vou seguir uma sequência. Semana passada eu iniciei esse quadro aqui pelo 6º raio, com a mensagem do Mestre Jesus, né, Sananda Jesus, e Mestra Nada, que é a chama gêmea do nosso Mestre Jesus. Então, eu iniciei pela sexta-feira, já que eu falei do raio Rubi Dourado, e nessa semana eu trago para vocês a mensagem do 7º raio, que é sábado, o raio violeta. Então, coloquei aqui elementos, né, violeta no nosso cenário, né, embora vocês não estejam conseguindo ver, eu tentei colocar aqui uma visão da mesa, mas dessa forma foi a que eu encontrei de melhor para poder me comunicar com vocês. Então, deixem um like, deixem os comentários de vocês. Como é um bate-papo, é importante que vocês estejam me vendo, não só a mesa. Então vamos lá. Essa semana, cada semana, né, eu vou estudando sobre diversos temas, a gente, né, se comunica, eu me comuniquei com várias pessoas e comecei a fazer as minhas reflexões pessoais, a minha meditação, e resolvi trazer esse tema aqui para vocês, sobre autoexpressão, né? Quem você é de fato, né? Porque é muito importante você saber quem você é, né, para definir, né, como você vai se comunicar com o seu mundo exterior, com as outras pessoas, né? O que são, né, o nosso mundo exterior? A nossa família, os nossos amigos, as relações que nós temos de trabalho, né, como as pessoas têm impressão daquilo que a gente é, né, através da nossa comunicação. Então, a gente costuma utilizar de máscaras sociais. Então, se você tem um trabalho que é mais formal, por vezes você se molda aquela formalidade daquele seu trabalho e você vai ter uma expressão mais contida, né? Se você já está num lugar que peça mais uma expansão de você, se você, vamos supor, trabalha com artes, né? Teatro, se é cantor, se lida com pessoas criativas, você vai ter um comportamento diferenciado. A mesma pessoa vai se moldar aos lugares. Então dizemos que usamos máscaras sociais, mas é muito importante que dentre as máscaras sociais que nós temos, né, para conseguirmos nos relacionar com determinados grupos que nós participamos, que haja verdade. Então, se você vai num banco, você vai com uma roupa que não vai mostrar o umbigo, vai com uma calça jeans, você não vai com um short curto, né? A gente segue regras, padrões impostos pela sociedade para conseguirmos nos relacionarmos, termos as nossas experiências de acordo com as determinações. Mas é muito importante que mesmo que se faça uso dessas máscaras sociais, que elas são necessárias, não se perca da sua essência. Então, uma coisa é você se adequar diante das normas que existem nesses determinados lugares e utilizar dessas regras para poder interagir, mas sem perder a sua essência. Se você é uma pessoa alegre, expansiva, você está num lugar que é mais contido, você não precisa parar de sorrir,
para conseguir ser aceito por esse grupo, por esse local, né, de acordo com as regras do local. Então, eu acho que é importante sempre você ser você. Mas para você ser você, né, ou seja, para você conviver, né, com as pessoas, você tem que saber quem é. Se você não sabe quem você é, fica difícil você conseguir essa fluidez nos lugares. E por muitas vezes você vai ficar em busca de aceitação e vai ficar mudando sua personalidade, como você se apresenta de acordo com cada local, e no final das contas você se perde de si mesmo. Então hoje eu trago aqui essa reflexão. Quem você é de fato? Você se conhece verdadeiramente? Ou você se conhece pelo que as pessoas falam de você? Você dá muita importância ao que as pessoas falam? É importante, claro, você não pode ser inconsequente, tudo tem que ser moderado. Eu penso assim, você tem que ser realista, usar da sua verdade, né, trazer a sua essência, respeitando também a individualidade dos outros e as normas locais também. Você não precisa empurrar a goela abaixo a sua verdade também. Só assim, pronto, acabou. E a gente sabe que para viver em sociedade não pode, né, descumprir as regras. Então somos moldados a conviver pela legalidade, em alguns casos até moralidade, senso de moralidade, então para se enquadrar. Mas dentro de tudo isso que nos é permitido, né, nós temos as regras da boa convivência e temos as leis universais, então não tem como existir o mundo, os universos, multiversos, sem existir algumas regras de bom senso, né, de boa convivência. Mas isso daí não pode ser um limitador para a gente simplesmente se omitir. Então, para você saber, né, como você é, você tem que refletir, né? Às vezes a gente pensa, poxa, olhando para trás, naquele tempo eu era imaturo em tal circunstância, hoje eu faria diferente diante daquela circunstância, né? Eu faria de outra forma. Então, como você reflete, como você pensa no seu passado, até recente. A gente tem mania de fazer isso fazendo uma reflexão da infância, da nossa adolescência, quando você é adulto, né? Se você é adolescente, você pensa em poucos anos atrás, ou às vezes nem pensa, né? Mas deveria pensar. É bom revisitar alguns momentos, né, que a gente viveu, algumas situações para refletir. Poxa, eu fui assertivo naquela determinada decisão, eu agi da forma que eu deveria agir diante daquela circunstância, você tem orgulho das atitudes que você tomou até então. Então é importante você ter esse olhar, né, olhar para trás para refletir, né, se você está se transformando num ser humano que você orgulha. Será que lá no futuro você vai ter orgulho das suas atitudes hoje? E para que eu trago essa reflexão? É um voltar para dentro de si, para justamente saber se a gente está sendo coerente com a nossa essência. Quando você tem vontade de dizer não a alguma situação, a alguém, você realmente fala o não? Ou você tem dificuldade de falar esse não? Por que eu pergunto isso? Eu, por exemplo, eu sinto maior dificuldade de falar não, né? Sentia, né? Cada vez menos eu sinto. Então, impor limites saudáveis é importante, porque se você quer agradar a todo mundo, você está passando por cima da sua essência. Então, você tem que ser fiel a quem você é, aos seus sentimentos, né? Se você está triste num determinado momento, você consegue impor um limite a alguém? Não, não quero falar agora, quero ficar comigo mesma. Você consegue fazer isso ou você vai passar por cima do seu luto para tentar agradar o outro? Ou você vai tentar agradar todo mundo sem que as pessoas peçam sua ajuda? Então, existe um equilíbrio entre dar e receber nas relações. Então, se você quer dar demais algo para alguém, uma atenção, e a pessoa não quer a sua companhia, você tem que entender o limite da pessoa e ter o afastamento. Ou então, quando alguém quer demais, né, procura você e você não quer, você sabe impor limite a essa pessoa para não te procurar, né, nas relações. Então, trago essa reflexão aqui para a gente ser verdadeiro com os nossos sentimentos, né? Ter essa autopercepção. É importante olhar para a nossa intuição, inclusive, né? Para a gente entender o que o nosso corpo fala o tempo todo. Então, muitas doenças são causadas porque a gente não dá atenção ao que o nosso corpo vem pedindo. Então, é importante que vocês tenham essa autopercepção, né? De quem vocês são, do que vocês estão sentindo naquele determinado momento,
para não se ferir, né? Porque às vezes a gente quer tanto que as pessoas nos respeitem, né? Nos entendam, mas se você não entende quem você é e os seus limites, não tem como você querer que outra pessoa entenda você, se nem você se entende. Então, é importante, né? A reação das pessoas pode te dar um termômetro, né, do que você está refletindo nas outras pessoas, mas lembre-se que também nem sempre o que você está expressando para as pessoas, a reação delas é só se trata sobre o que de fato você é, e sim também pela percepção que elas têm, né? Elas estão interagindo com o que reflete nelas. Então, às vezes você fala uma coisa para alguém com um tom super amoroso, super amigável, tenta, né, ser compreensivo, mas o que você diz não é bem recebido por essa pessoa. Reflita se você foi grosseira com essa pessoa, se você foi abusivo, né? Se você foi intrometido, intrometida. Se você não foi, mesmo assim a pessoa entendeu que você foi, então é algo com a qual ela tem que trabalhar. Não se puna por você ter dito algo que você achou devido naquele momento, se você não foi ofensivo, não quis magoar essa pessoa e mesmo assim ela se magoou, então entenda que é uma cura que ela tem que fazer e não está percebendo. Muitas das vezes a pessoa prefere culpar o outro das suas mazelas do que olhar para dentro. Às vezes a pessoa é tão apegada a uma dor, a um sentimento, e ela não quer mexer naquilo, ela quer ser a dona da verdade e tudo é a culpa do outro. Não. Se você às vezes cresce na sua comunidade e as pessoas não querem crescer, elas vão fazer de tudo para você não crescer. Se você quer fazer uma coisa diferente, vai ter uma resistência grande naquele grupo para você não fazer, porque elas não querem ter que olhar para a vida delas e também fazer as transformações necessárias. Mas entenda que é importante que você faça de acordo com a sua verdade, não buscando mexer com as pessoas. Faça a sua verdade, faça as transformações necessárias para alinhar a sua vida com a sua missão de vida, de alma, se você olha por esse aspecto, porque você vai estar em crescimento constante, né? Se você não fizer movimento, às vezes nessa caminhada da transformação, da caminhada da missão de alma, de expressar a nossa verdade, a gente vai se descobrindo, né? Coisas que você nem sabe, nossa, eu nem sabia que eu podia fazer tal coisa, que eu poderia ter essa possibilidade na vida, essa capacidade. E claro, quando a gente muda qualquer coisa na nossa vida, a gente está se desalinhando provavelmente com algumas pessoas que não ressoam com aquela verdade para ressoar com outras. Mas se você está seguindo a sua verdade, não um modismo, o bom é que assim, as pessoas que não estão em ressonância com quem você é de fato, elas vão automaticamente sair da sua vida e tá tudo bem, você tem que exercer o desapego, porque agradar todo mundo nem Jesus agradou. Então, foque em ser e demonstrar a sua verdade. Se isso magoar, ferir alguém, né? Se a pessoa gosta de você de fato, se é uma pessoa amiga, é um familiar que gosta e torce por você, essa pessoa vai entender que você está nesse processo de mudança. E se ainda gostar da sua nova versão, é porque é alguém que realmente tinha que ficar na sua caminhada, e quem realmente se afastar é porque ou cumpriu, né, a missão que vocês tinham juntos, ou então é porque essa nova versão não condiz também com a verdade de mundo dela e está tudo bem. Treinar esse desapego. Então, querer se manter imutável para sempre manter aquelas mesmas pessoas ao seu redor, isso daí não vai agregar, né? Tem que, se você faz as suas transformações, você também faz as outras pessoas olharem para si e elas vão ter que também repensar a vida delas. Então, você pode ser uma fonte de inspiração, mas sempre tenha o olhar para si, para você ser a sua fonte de inspiração sempre. Então, é isso. Eu trouxe essa reflexão para vocês visualizarem, né? A vida que vocês estão levando hoje. É a vida dos sonhos de vocês. Vocês estão trabalhando com aquilo que vocês gostariam de trabalhar. Vocês gostariam de mudar de casa, mudar de emprego. Tem algum sonho que você ainda não realizou? Comece agora. Não importa. As mudanças são necessárias, não importa o que vai acontecer advindo daí. Se você estiver usando a sua verdade, você vai ter condições de bancar essa sua nova versão até o fim, sem precisar da aprovação dos outros. Não se preocupe em querer a aprovação de todos, porque você tem que ter a sua aprovação. Tá feliz, fez uma mudança, tá se sentindo liberto, tá se sentindo feliz, tá no caminho certo. É muito usado, né, falar das minorias, né? Aquela proteção, vamos
vamos ajudar as mulheres, as minorias da sociedade, vamos ajudar, né, o reconhecimento ali igualitário de tal circunstância, porque realmente tudo que é diferente, às vezes é complicado ter aceitação logo de cara, né? Então tem aí uma luta das mulheres, dos negros, dos indígenas, né? E tudo que é fora do cotidiano, as pessoas têm resistências, né? Se o padrão é a mulher ser magra e ela gordinha, tem gente que acha que a mulher gordinha não pode colocar um decote, não pode ser sexy, tem que tampar tudo, porque você está gordinha, você não pode. Então, você está gordinho, você não tem o direito de escolher uma pessoa bacana, você tem que aceitar qualquer pessoa que chega aí na sua energia aí, tipo, tá bom demais se alguém te paquera. As pessoas têm uma visão preconceituosa, mas eu estava refletindo inclusive sobre isso é com tudo. Às vezes a gente tem olhar mais gritante aquilo que ressoa com uma camada da sociedade, né? No externo a gente vê esses grandes movimentos desses grupos, mas arrisca você fazer uma coisa diferente do que você vem fazendo nos últimos anos. Qualquer coisa simples que seja. Mudar a cor do seu cabelo, um corte, usar roupas diferentes da tribo que você costumava utilizar. Qualquer mudança mínima, as pessoas ressoa para as pessoas de uma forma boa ou não. Então, se você corta um cabelo, vão falar, ih, ficou lindo o cabelo. Então, é um exemplo mais banal, um corte de cabelo. Agora, se você fizer mudança de profissão, né, de carreira, mudança de vida, você tem uma casa própria, se você vender sua casa própria e não vou morar de aluguel num lugar distante, eu falo, gente, mas que loucura, tinha uma casa própria, o que ela quer viver que nem um nômade, viver mudando de casa, eu quero viver de aluguel, morando um ano em cada país, vão dizer que você é louco, que é louca. Então, as pessoas se incomodam demais quando alguém faz algo que é muito diferente do usual, porque isso daí você está demonstrando que você tem a liberdade, a autonomia para fazer aquilo que você tem vontade. E as pessoas acham muito difícil simplesmente mudar o padrão, virar a ficha, fazer algo fora do comum. Mas as pessoas têm que entender que não é comum você ficar parado, estagnado numa situação. Você tem que se planejar sim, tem que criar, né? A árvore, para poder ter a sua base sólida, ela cria raízes, certo? Você tem que ter pilares na vida, família, amigos, criar raízes com pessoas, mas não significa que você tem que ficar acorrentado a algumas circunstâncias da vida de forma imutável. Então tem que saber fazer essa avaliação aí, tá bom? Você pode se mudar internamente, de dentro para fora, pode mudar de casa, pode mudar tudo quando você sentir que não está ressoando aquele estilo de vida mais com você. Tenha coragem para isso, porque as pessoas vão opinar, vão muitas das vezes te desencorajar. Mas se for a sua verdade, faça as mudanças necessárias e seja feliz, tá bom? Namastê. Vamos ao conselho do mestre, que eu já falei bastante aqui, né? Então, Saint Germain. Vamos saber aqui, pegar 3 cartinhas aqui para entender qual a mensagem do nosso querido mestre Saint Germain. Já pulou uma aqui. Criação. Olha, é muito importante. Deixa eu pegar mais cartas aqui para ver o que é sobre criação que Saint Germain quer falar. Mas se ele estiver falando aqui sobre a ancestralidade, a forma como nós somos criados, né? Me vem aqui uma energia. A forma que nós somos criados é a forma como nós vamos nos autoexpressar para o mundo. Então, tem a ver com a minha reflexão, viu? Verifiquem, analisem como foi a criação de vocês. Não julguem os pais de vocês, né? Porque eles deram a vida a vocês, é a melhor forma, né? De milagre, tudo que eles puderam fazer por vocês foi a vida. Então, mas reflita como vocês foram criados. Isso daí é uma pista de como vocês são, né? Do que vocês são, tô falando. Qual é a sua verdade? Quem é você de fato? Então você vai descobrir isso através de como você foi criado. Você vai ter uma pista. Qual a segunda pista? Quais são os seus impulsos? Qual a tendência do que você sente para fazer? Então, os seus impulsos, provavelmente alguns impulsos e até traumas são feitos com base naquilo, na nossa visão de mundo, né? Através da criação. E aqui traz inocência. Aqui, Saint Germain está falando para a gente ter um olhar, né, inocente. Aquele olhar de criança. A criança não julga. A criança simplesmente vive. Então aqui pede para vocês observarem a vida de vocês com base
na inocência, na criança interior de vocês. Olhe, sim, nós somos o reflexo do que a nossa criança interior nos dita. Então, todos os traumas, as tristezas, as mazelas que a gente tem, as dificuldades de agirmos, né, de impulsionar a nossa vida rumo aos nossos sonhos, advém de traumas, e a nossa criança interior sabe, né? Quando você está chateado com alguém e você já é um adulto e às vezes você tem uma atitude imatura, você está tendo uma reação, tendo uma negação de algo através de uma questão de manha. Lembra aquela criança no supermercado? Não quero fazer tal coisa, não quero fazer. Quando o pai e a mãe pedem para fazer e a criança fica de birra. Então, a gente faz essa birra até hoje quando somos contrariados, né? Nós, quando somos contrariados, fazemos birra. Só que a gente não vai se jogar no chão e chorar, mas de outras formas nós vamos, né? Desculpa aí a falta de concordância. De outra forma, nós vamos relutar, né, contra algo que a gente não quer fazer. Então, vamos lá. Cavaleiro de Copas. Então, Saint Germain está falando para que faça essa entrega, né, da sua verdade de acordo com o seu sentimento, o real sentimento. Faça essa entrega do que você quer. Aqui ele está pedindo, ele está pegando realmente o fio da meada do que eu falei ali na reflexão. Aqui, ó, o 7 de paus falando da resistência, da negação, né? Querer fazer de acordo com a minha vontade. Então aqui, você pode defender o seu ponto de vista diante de uma circunstância, mas você pode fazer isso de forma doce. E na realidade ele fala aqui não só de forma doce, é de acordo com a verdade de vocês, dos sentimentos, né? Fazer entrega verdadeira daquilo que você pensa. E aqui, Saint Germain está falando que para você fazer essas mudanças, essas transformações, você tem que ter consciência de quem você é. Realmente, ele está pegando o gancho aqui, é o conselho do mestre Saint Germain, é isso. Então, para você entender quem você é, busque a forma como você foi criado. E você consegue iniciar seus projetos, você consegue impulsionar a sua vida, você mesmo, por si só, não através de outras pessoas, né? Quem nutre, assisti um vídeo ontem muito importante sobre isso, né? Tenho estudado muito sobre constelação familiar, questões assim. Então, o especialista falava assim, na relação entre pais e filhos, quem tem que nutrir os filhos são os pais. Então, não o contrário, né? Porque quando um filho, o pai fica dependente emocional do filho, essa relação fica em desequilíbrio. Então aqui, realmente, a criação, a forma como nós somos criados, a forma como nós fomos nutridos na infância, é a forma como nós vamos impulsionar a nossa vida até hoje. Então, com base naquela inocência, ou seja, a nossa criança interior está até hoje sendo nutrida e movendo os nossos passos de adulto. Então, Saint Germain está falando como se deu isso, né? Como foi a sua criação? Se você se sentia castrado na infância, se você se sentia tolhido, você certamente vai se tornar um adulto tolhido e vai repetir essa mesma circunstância. Então, valorize as coisas boas que você recebeu na sua infância, a forma de criação que você teve para usar isso a seu favor. O que você não entende como seus pais fizeram com você, a sua criação, em vez de você criar uma revolta, né? Ao invés de você ficar ali na defensiva, não, meu pai e minha mãe foram abusivos, eles me cerceavam de fazer várias coisas, aqui pede uma atitude madura, revolucionária. A energia da Rainha de Paus. A Rainha de Paus, ela é espiritualizada, está em conexão com o cosmos e ela tem maturidade para tomar as atitudes assertivas, utilizando de forma correta, né, as atitudes, impulsionando a vida dela para o caminho onde ela direciona. Ninguém dita o que a Rainha de Paus tem que fazer, ela sabe, porque ela sabe quem ela é. Então aqui, e ela é uma rainha empoderada, porque ela tem amor próprio. Você se ama? Se você não se ama, para tudo. Primeiro aprende a se amar para depois retomar
tudo que você tem para fazer na sua vida. Quando você se ama, você vai amar o trabalho que você faz, você vai fazer com zelo, com carinho, com amor. E é justamente aqui o que está pedindo. Quando você tiver amor para entregar em todos os aspectos da sua vida, você vai ter como defender a sua forma de viver. E não vai importar mais o que as outras pessoas vão falar para você, porque você está sendo assertivo, você está em ressonância, em consonância com sua alma. Porque a Rainha de Paus está em consonância com o espírito, com o eu superior dela, com a mônada. E olha só, quando isso acontece, quando você se ama, quando você abençoa a criação que você teve, quando você não julga, né, a sua base familiar, seus pais, você entende, filho é menor do que os pais, então o filho só agradece a vida que os pais concederam. Seu pai e sua mãe podem ter sido as piores pessoas, você não vai julgar, você vai agradecer pela vida e não vai tentar consertá-los, você vai viver a sua vida. Não precisa repetir, corta aquele padrão negativo e as coisas boas você aproveita. E aí você vai se tornar o quê? Uma pessoa blindada no seu amor próprio. E isso vai reverberar em todas as áreas da sua vida. Eu falei, então você vai ter as parcerias compatíveis, parcerias no amor, parcerias no trabalho. Você vai estar em grupos que ressoam com a sua verdade de fato. Você não vai precisar usar aquelas máscaras sociais. Se você não está gostando de um determinado grupo, esse grupo aqui eu tenho que agir de tal forma para ser aceito. Você não vai precisar ser aceito. Você simplesmente será quem você é, vai brilhar a tua luz e vai estar em ressonância com as pessoas ao seu redor. Você vai atrair os iguais. Viu? E vai ser o fim de um ciclo de dor. Você vai deixar de carregar um peso nas suas costas. Você vai finalizar com toda a dor. A dor vem para dizer algo para a gente. Sempre quando a gente está doente, aquela dor é a ponta do iceberg, porque atrás daquela dor que você sente é um sintoma de uma doença que você tem. Se você não sentisse um machucadinho, uma dor, você não saberia, não iria buscar a fonte daquela dor. E você não descobriria uma doença, não poderia fazer o tratamento. A mesma coisa acontece com a nossa alma. Quando a nossa alma está ferida, está machucada, a gente só sente aquele peso, né, do 10 de paus nas nossas costas. Mas se você não tiver um olhar atento, por que eu estou me sentindo cansado, carregando o mundo nas costas? Se você não se propuser a descobrir a causa disso, você só vai ficar remediando a vida inteira. Então, aqui, o nosso querido Saint Germain está pedindo para vocês olharem, né, desde quando vocês eram pequenos. Faça uma reflexão sobre toda a vida de vocês, como vocês foram criados, se isso está interferindo na vida de vocês positivamente ou negativamente. Aquilo que está, minha mãe me batia. Não precisa bater nos seus filhos porque sua mãe te batia. Perdoa, ela fez o melhor que ela pôde. Se você entende que não é batendo no seu filho que você vai conseguir dar uma boa criação, não precisa bater. Converse. Mas também não pensar, vou fazer tudo exatamente diferente dos meus pais, como se fosse Porque às vezes quando a gente também tenta se distanciar muito do que os nossos pais foram pra gente, é apenas você estar aqui na energia do 7 de paus, querendo impor a sua verdade, mas no fundo você está querendo negar que você é muito parecido com eles, porque não tem como. Você é parecido com toda a sua ancestralidade. Não negue a sua ancestralidade. Acolha até os defeitos. Mas ressignifique, fala assim, eu entendo que naquele tempo meus pais fizeram o melhor que eles puderam. Eu contesto tais atitudes da minha mãe e do meu pai, mas contesto, mas não preciso contestar, porque eles me deram a vida. Eu só não quero fazer isso. Quero fazer de acordo com o que eu acredito, com o que é a minha verdade. Eu gosto de criar meus filhos assim, eu gosto de ser assim no meu trabalho, em qualquer área da vida de vocês que vocês, de repente, entendam que não foi legal a forma que os pais criaram, né? Deixa esse peso da contestação, né, dos pais, da ancestralidade para lá. Seja mais você, honre a todos os seus ancestrais. Aqui, ó, o 4 de espadas fala para você dar um momento de pausa, de descanso para sua mente de todas essas mazelas. Tá finalizando esse período aí de peso. E aqui fala para você não ficar também, ao fazer essa reflexão, não olhe só para o que não deu certo, não olhe só para suas insatisfações. Seja grato pela vida, seja grato por tudo que você aprendeu
e tenha um olhar amoroso para si. Você vai acessar suas sombras, mas é importante você acolher suas sombras, saber, né, aquilo que você tem de ruim. Nós somos dotados de defeitos e qualidades, então você terá defeitos também. E isso faz parte de quem você é. Você acessando ao passado, fazendo essa reflexão proposta, você vai acessar suas sombras também. Não tente colocar embaixo do tapete as suas sombras. Traga a luz para você entender como você vai ter que lidar. Então você vai ter qualidade, vai ter defeitos. Os defeitos que são as sombras são pontos a melhorar. E às vezes eu sou uma pessoa melancólica, vou ter momentos que vou estar triste, tá? Se tem um momento que você precisa se isolar, avise para as pessoas. Eu estou naquele momento que eu, modo eremita, vou ficar afastado. Depois eu volto. Você não precisa rejeitar. Acolha as suas sombras. Se você é diferentona, diferentão, faz uma coisa que você não gostaria que as pessoas soubessem, se não quiser falar, tudo bem, mas você tem que aceitar que você tem esse diferencial e saber como lidar para não ser uma situação limitadora. E aí você vai estar em ressonância com o seu destino, com as suas potencialidades. Entender que a vida é uma roda. Em alguns momentos nós estamos com a vibração alta, que estamos com tudo fluindo perfeitamente. Em alguns momentos estaremos com momentos mais desafiadores, né? E tudo faz parte desse ciclo da vida, né? Mas para você sair da roda de samsara, não ser igual a todo mundo, basta olhar para dentro de si. Você vai ser alinhado com a sua verdade, com o seu destino, brilhando a sua luz. E por último aqui, vieram duas cartas, ia falar só de uma. Acesse os seus medos internos, aqueles traumas de infância. O que te dá medo de prosseguir? O que te faz paralisar? Por quê? Tudo obra da criação da sua mente. Se você só vê escassez, só vê a dificuldade, São Germain está pedindo para você olhar para os seus medos e se comunicar com eles. Carta 8 de Paus. Revisite os seus medos e tente descobrir o porquê que eles estão ali. Eles querem te mostrar alguma coisa. Então, São Germain está pedindo para você olhar para aquele machucadinho que eu falei, né? Para descobrir a fonte desse medo, do que te paralisa. Porque quando você descobrir isso, você vai conseguir a sua libertação e vai conseguir fazer a viagem, a mudança. O 8 de Paus também fala de comunicação, viagem, mudança. Você vai fazer as mudanças necessárias para a sua libertação e a sua felicidade, tá bom? Não tenha medo de descobrir quem você é. Não tenha medo de olhar para o passado, perdoar tudo aquilo que te fez mal e de ser grato à sua ancestralidade, aos seus pais. Quando você for grato, olhar com tudo sem dor, conseguir acolher suas sombras, colocar tudo em equilíbrio, você vai conseguir a libertação. Aqui, as duas cartas que falam, né? 8 de espadas fala de um medo criado pela nossa mente. Se você ver, ela tem como sair dali. As espadas não estão tocando o corpo dela. Ela está de olhos vendados. Ela não consegue enxergar que a solução está dentro dela, que ela pode se soltar. A corda está frouxa, que ela não está apertada. Tem como ela se soltar da corda, tirar as vendas dos olhos e as espadas nem estão tocando no corpo dela. Mas para essa personagem aqui dessa carta, ela não tem como sair. E é isso, é o aprisionamento da mente. Quando você consegue encontrar, né, o que está te paralisando, aí ó, você consegue a libertação, a paixão de viver, consegue mudar tudo na sua vida. E daí você não tem limite. Você encontra o seu destino. Encontra a felicidade. Olha, essa roda da fortuna aqui tá aparecendo a carta do mundo porque vem com todos os elementos, né? Representação da primavera, verão, outono e inverno. E os naipes, né? Copas, ouros, paus e espadas. Então a verdade mora dentro de nós, mas para você descobrir, você tem que ter coragem para acessar os seus medos, suas sombras, as suas qualidades, se tornar a senhora do seu destino. Aqui, ó. Senhora do seu destino. A Rainha de Paus. Quando você conseguir esse amor próprio, tipo, eu sei das minhas qualidades, sei dos meus defeitos, acolho tudo, equilibro tudo
e sou livre para fazer ele acontecer. Quero ter razão, quero ser feliz. Você pode ter as duas coisas. Ter razão em querer mudar e ser feliz, né, com as suas mudanças e conquistas. Então, só consegue a libertação e a felicidade real quando você sabe quem você é. Gratidão, meus amores. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem tem mais vídeo, tá bom? Então, gratidão por terem acompanhado. Deixe aquele like, deixe sugestões também de temas de vídeos, vídeo de conteúdo. Vocês querem que eu fale sobre quais mestres? Eu posso fazer um vídeo específico só sobre os raios da Fraternidade Branca. Inclusive, eu vou colocar aqui uma citação. Para quem não conhece o sétimo raio violeta, vou fazer uma citação aqui. A energia do sétimo raio é a energia necessária para tirar a ordem do caos e o ritmo da desordem. É essa energia que trará a nova ordem mundial pela qual todos os homens anseiam. Essa frase é de Alice A. Bailey. Então, se a vida está um caos, se sua vida está uma desordem, é através da chama violeta de Saint Germain, é através do sétimo raio dessa energia, né, que traz essa transformação, essa mudança. Por isso que Saint Germain trouxe essa mensagem aqui. Revisite suas sombras, seus bloqueios, liberte-se, comunique-se com o seu eu interior e se transforme dona do seu destino, a nova era. Faça a transmutação das energias e seja quem você veio para ser. Brilhe a sua luz. Como tem um amigo aqui do YouTube que fala, né? Brilhe sua luz. Brilhe sua luz que você vai descobrir sua verdade quando você visitar o seu caos interior. Para fazer a faxina, às vezes a gente faz mais desordem, mas o resultado, o final, é valioso, é verdadeiro, tá bom? Gratidão, meus amores. Ótima semana. Até o próximo vídeo. Namastê. Tchau.